Senhor presidente, presidenta, senhor depoente, o jornalista Reinaldo Azevedo disse claramente que o senhor mentiu e provou que o senhor mentiu aos senadores. Espero que não minta aqui. A orientação que o senhor deu ao Dallagnol foi para afastar uma procuradora, e ele afastou. O senhor Reinaldo Azevedo foi atrás e demonstrou. Ela foi afastada porque o senhor achava que ela era ruim para interpelar o presidente Lula, porque não era do seu gosto, ela tinha que ser mais firme contra o presidente Lula. Isso é papel de juiz? Isso é trivial ou isso é crime? O The Intercept publicou diálogos entre procuradores e um procurador ficou famoso, disse: Moro viola sempre o sistema acusatório. Agora fica claro, porque que o senhor falou, a defesa faz showzinho. Showzinho? O Correio Brasiliense foi atrás e provou que pelo menos um procurador confirmou esse diálogo. Isso é trivial ou isso é crime? Terceiro, a Veja foi atrás das testemunhas, entre aspas, que foram fraudadas com o senhor, apontou a elas para o Dallagnol, indicou para a acusação um juiz indicando testemunha para a acusação. E as pessoas confirmaram para a Veja que o mau elemento Dallagnol foi lá, ainda disse, liguei e ele arriou. E combinaram, o senhor e ele, de fazer denúncia apócrifa. Senhor presidente, isso é conluio tem ataque pessoal aí. É o senhor presidente, fim do mundo. não vamos aceitar. Deputados, peço silêncio a todos. Vamos respeitar a fala de cada um. No entanto, eu também vou exigir respeito ao ministro, respeito ao parlamento. Então, apenas assegurar o tempo, deputado Rogério Correia, mas peço que realmente não exceda um pouco a fala dessas questões. Com a palavra, deputado... O tempo foi parado, então não precisa restituir. Deputados, vamos acalmar, vamos continuar com a palavra... Não, foi travado. Foi travado. Então, coloca 2 segundos a mais, 3:18. Deputado Rogério Correia com a palavra. Deputados, por favor, eu digo para os senhores que se começar a bate-boca que eu estou prevendo, eu vou encerrar a reunião. Eu vou encerrar. Eu quero saber se Vossas Excelências querem debater o assunto de maneira civilizada, fazendo perguntas, ouvindo respostas, dos dois lados eu estou falando. Mas então eu peço, gente, então vamos manter a calma. Porra nenhuma, não fale assim, deputado. Não fale assim. Vossa Excelência tem que utilizar o linguajar mais apropriado dentro do parlamento. Tá bom, deputado. Deputado Rogério Correia, passar a palavra a Vossa Excelência, garantido os 3 minutos e 18 que tinha travado. Peço respeito ao orador que está utilizando a palavra, deputado Rogério. Deputado Valdir, por favor. Deputado, não precisa gritar, que coisa desagradável ficar gritando aqui no meio. Deputado Rogério, com a palavra. Eu estou lendo trechos das falas. E o Dallagnol disse, liguei e ele arriou. Peraí, deputados, por favor, eu vou pedir respeito dos dois lados, por favor. O orador está com a palavra, vamos ouvi-lo. Não, deputado, realmente, eu vou dizer... A palavra está garantida. Vamos restituir 3:16 para o deputado Rogério Correia. Faltava 3:20, por favor. Quem está atrapalhando, senhor presidente? Deputados, eu estou pedindo para manter a ordem, estou pedindo para que todos mantenham a calma, para que a gente possa ouvir o deputado Rogério Correia e depois os pronunciamentos do ministro Sérgio Moro. Então, com a palavra, deputado Rogério. Apanhar de mulher, hein? E o Dallagnol disse, liguei e ele arriou. E combinaram fazer denúncia apócrifa, juiz e promotor. Isso é conluio, isso é o fim do mundo, ou é trivial? E o senhor disse, a pessoa estaria disposta a prestar informação. E eu estou repassando, a fonte é séria, isso é papel de juiz? A Folha trouxe o caso do Léo Pinheiro, e no diálogo ficou claro que não tinham provas, apenas no interrogatório a você. Aí, você tirou de 26 anos e meio, vocês, de cadeia para ele, para 2,5, com direito a domiciliar e patrimônio. E o cretino do Dallagnol disse o seguinte... Deputado, por favor, eu acho que não acrescenta nada ao parlamento esse tipo de linguajar. Então está garantida a palavra, mas eu peço apenas que, da mesma maneira que pedirei respeito a todos, deputados, apenas... Está segurado o tempo. Apenas para que não cause mais tumulto, a gente tentar utilizar o linguajar apropriado dentro do parlamento.
Palavra do deputado Rogério Corrêa. Deputado Valdir, por favor, vamos continuar a reunião. Temos muitos oradores para falar ainda. Pessoal, por favor, vamos acalmar. Vamos continuar. Gente, vamos acalmar um pouco aqui. Só peço que aumente um linguajar mais apropriado. Com a palavra, deputado Rogério Corrêa. Eu retiro o cretino e digo: o procurador Dallagnol disse: não pode parecer prêmio por denunciar o Lula. Está lá na Folha. Isso é trivial ou é crime? Ou seja, The Intercept, Band News, Veja, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, todos confirmam que não há sinais de fraude ou adulteração. São duas perguntas. O senhor continua negando os diálogos? Eu sugiro entre nós uma CPI para ver se esses diálogos são verdadeiros ou não e que se resgate o telefone do Dallagnol. Segunda pergunta: o senhor não acha que, diante das denúncias feitas, o senhor, na qualidade de ministro da Justiça, ficar no comando da Polícia Federal, coloca em xeque a seriedade das instituições? Denúncias dessa gravidade não exigiriam que a Polícia Federal estivesse já investigando a veracidade e o conteúdo também das acusações? O senhor não acha que seria o caso de se afastar do cargo de ministro, ao menos até que as investigações sejam concluídas? Eu tenho mais duas perguntas que ainda tem tempo. O senhor devolveu o iPad do Arthur, neto do Lula, porque ele pediu isso ao senhor, já tinha 1 ano e 2 meses que o senhor tinha levado ele na coercitiva e o iPad dele não tinha sido devolvido. Depois ele veio a falecer. O senhor declarou absolvição sumária da dona Marisa após a morte, segundo reza o artigo 397 do Código de Processo Penal, ou imperou a vaidade, que, segundo uma procuradora, iria acabar com a Lava Jato também. Enfim, ministro, o seu ministério está parado, o país está dividido. O senhor aproveita isso para incentivar manifestações que são contra o Supremo, contra o Congresso e contra a democracia. PIB 0,8, 14 milhões de desempregados, cocaína no avião do presidente, 798 quilos de cocaína no navio brasileiro no Senegal, Queiroz, Marielle, Laranjal, ministro do Turismo, tudo isso parado, porque o senhor está respondendo a um crime que pode ter cometido e não quer que a Polícia Federal investigue. Eu peço ao senhor que responda. Não é o caso da Polícia Federal investigar também o conteúdo das denúncias que estão sendo feitas com o senhor contra vários órgãos de imprensa, e não é apenas o The Intercept. Muito obrigado. Senhor presidente, Sérgio Moro, você está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, acusado de falta de isenção na condução dos processos da Lava Jato. Será julgado em agosto. Nas outras oportunidades que eu tive com o senhor e que lhe questionei, o senhor nunca me respondeu, alegando que eu sou muito rude. Hoje eu vou falar num tom bem baixinho para ver se o senhor responde. Mas eu peço que o senhor anote, porque se o senhor não responder, eu vou entender que o senhor não tem a resposta. O senhor falou que é trivial conversar com advogados da Lava Jato, com procuradores. Primeira pergunta, quero que o senhor cite e nos mostre 5 advogados que o senhor conversou por Telegram durante o processo da Lava Jato, tirando fora a doutora Rosângela, Carlos Zuccolotto, Marlos Arnes e René Dotti, da acusação da Petrobras. 5 somente. Quero que o senhor mostre pelo menos um diálogo que o senhor tenha trocado de maneira cordial com o doutor Cristiano Zanin, ou que através do Telegram o senhor tenha mantido o mesmo tom que o senhor mantém nas suas conversas íntimas com os procuradores. Quero que o senhor responda qual é a sua relação com o advogado Carlos Zuccolotto, o senhor e a sua senhora, e saber se alguma vez o senhor reuniu com ele e com a senhora Miriam Leitão no apartamento do Zuccolotto, que é também advogado do Carlos Fernando. Quero saber se o senhor nega que pediu ao doutor Dallagnol que agilizasse um outro processo contra o Vacari quando ele foi absolvido no TRF4 para que ele não fosse colocado em liberdade. Quero saber se o senhor falou com o doutor Dallagnol solicitando que ele entrasse com um novo pedido de prisão contra o Marcelo Odebrecht, quando o advogado Nabor Bulhões pediu a soltura do Marcelo Odebrecht do Supremo Tribunal Federal. Quero saber se o senhor nega a reportagem da revista Veja, onde o senhor orientou testemunhas para o Ministério Público Federal, que foram procuradas pelo Ministério Público Federal e identificadas pela revista Veja. Quero saber se o senhor nega
que foi convidado para ser ministro antes das eleições, conforme informou a sociedade brasileira, o vice-presidente da República, e em que data o senhor foi convidado para ser ministro, já que nós sabemos que isso ocorreu antes da eleição. Quero saber se o senhor nega ter orientado o Ministério Público Federal a trocar a procuradora, e eles trocaram a procuradora, apesar do senhor dizer que a conversa foi trivial, que foi somente uma sugestão para que ela fizesse um curso de aperfeiçoamento. Quero saber se o senhor nega que o senhor grampeou o escritório de advocacia do doutor Roberto Teixeira, como já tinha grampeado escritórios de advocacia em outras oportunidades, e já foi, inclusive, advertido pelo Supremo Tribunal Federal e chegou a pedir desculpas para o ministro Teori Zavascki por essa sua atitude. Quero saber se o senhor nega que, mesmo sendo um juiz de primeira instância, o senhor, de maneira ilegal e criminosa, fez uma interceptação telefônica de uma presidente da República, e o senhor, que gosta tanto dos Estados Unidos, sabe que se o senhor tivesse feito isso lá, o senhor já estaria preso há muito tempo. Eu quero saber se o senhor nega que essa interceptação telefônica que o senhor fez, o senhor divulgou ela para a Rede Globo, em rede de televisão, expondo inclusive a família do presidente Lula, Dona Marisa e seu filho, com assuntos que não tinham nada a ver com o processo que estava sendo investigado. Eu quero ver se o senhor nega que várias vezes disse que nunca entraria para a política e aceitou um cargo de ministro do Bolsonaro, que só venceu a eleição porque o principal candidato não pôde concorrer devido à sua perseguição e a forma perversa como vocês conduziram a Lava Jato. Quero que o senhor nos diga aqui se alguma vez, após o senhor ter saído da 13ª Vara, o senhor manteve algum contato com a doutora Gabriela Hart sobre os assuntos que estavam sob sua responsabilidade. Eu quero que o senhor diga aqui se o senhor manteve algum contato com os ministros, com os desembargadores do TRF4, principalmente naquele dia em que foi concedido o habeas corpus para colocar o presidente Lula em liberdade, e que o senhor, mesmo de férias, fez vários contatos com autoridades, dizendo que, de alguma maneira, era necessário que o presidente Lula não fosse colocado em liberdade. Eu quero saber, senhor Sérgio Moro, se algumas destas questões que foram colocadas aqui por mim, de alguma maneira, são ofensivas ao senhor. E eu quero dizer mais, senhor. Do meu ponto de vista, o senhor cometeu um conjunto de crimes. Do meu ponto de vista, o senhor, doutor Dallagnol, constituíram de maneira perversa um esquema que, no início, até poderia ter o objetivo de ser uma investigação para a Petrobras, e que, no decorrer do tempo, se transformou num projeto de poder, onde várias pessoas foram beneficiadas. O Léo Pinheiro, o genro, virou presidente da Caixa Econômica Federal. O senhor virou ministro da Justiça. Os procuradores achavam que iam administrar aquela bolada de bilhões de reais da Petrobras. Agora, eu sei que eu fiz muitas perguntas para o senhor, e eu sei que essa memória não é boa. O senhor várias vezes disse que tem dificuldade de lembrar coisas. Quem sabe o senhor, para acabar com essa celeuma, se as mensagens são verdadeiras ou não, faz uma manifestação formal ao Telegram. Faz uma manifestação formal, eu nem quero ver, mas possibilitando que as autoridades tenham acesso à quebra do seu sigilo bancário, do seu sigilo do Telegram, do seu sigilo de todo esse período. Ninguém quer saber nada da sua vida privada, nós queremos saber só da sua conduta durante esse processo, e que nós possamos saber se, de fato, o senhor tinha ou não uma conduta ilegal na condução desses processos. Eu tenho aqui em mãos, inclusive, uma declaração. Se o senhor quiser, pode assinar hoje. Abrindo mão de todos os seus sigilos, eu quebro o meu. Quebrar do Montanha, o sigilo do Montanha. Tá, só vamos apenas aguardar a finalização da fala. Quem está falando? O tempo foi parado. Deputados, o tempo foi parado. Deputados, por favor, vamos manter a calma. Vamos apenas ouvir, está finalizando Devolve meu tempo, devolve meu tempo. Não, foi paralisado. Devolve. Foi paralisado. Devolve meu tempo. Então, um segundo a mais. Devolve meu tempo. 35, um segundo a mais. Medica. Palavra do deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente,
não respondo para miliciano, não respondo para criminoso, não falo com bandido. Primeiro vão nos dizer onde é que está o Queiroz, que pegava dinheiro de miliciano e colocava na conta da mulher do presidente da República. Bandido, criminoso são altamente perigosos e devem ficar de boquinha calada, porque o doutor Sérgio Moro tem condições de se defender sozinho. Miliciano, metralha, mentiroso. Onde é que está o Queiroz? É isso que vocês têm que responder. Deputados, por favor. Está encerrado. Senhor presidente. Mais 5 segundos. A solução é montanha. Mais 5 segundos, por favor. Senhor presidente. Por favor. Só soltar os apelidos aqui. Mais 5 segundos. Senhor presidente, solicito que o doutor Sérgio Moro responda minhas perguntas. Senhor ministro, o senhor se considera paladino da moralidade, da justiça, grande defensor da lei, mas veja, atuou com centralidade na investigação que mudou os rumos, ilegalmente, ao meu ver, das eleições brasileiras e depois virou ministro deste governo eleito. Isso não é imoral, senhor ministro? Aliás, esse questionamento foi feito pelos próprios procuradores, não foi por ninguém que é leigo, foi por aqueles que acham que o senhor foi um inquisidor e estes operadores da lei. E, aliás, senhor ministro, se o senhor não tem nada a temer, nada a esconder, apoie uma CPI para apurar sua atuação enquanto juiz na Lava Jato. Se o senhor não tem nada a esconder, responda objetivamente. O senhor indicou 2 testemunhas para acusação da Lava Jato. Responda objetivamente, senhor ministro. De nomes Newton Alves, Mário César. O senhor reconhece esse fato? Não estou falando de hipótese. O senhor reconhece esse fato? Juiz indicar testemunha para acusadores não é ilegal, não é crime, senhor ministro. Não fere, por exemplo, o Código de Ética da Magistratura? Queria uma resposta objetiva do senhor em relação a isso. Porque o que eu vejo, senhor ministro, é uma ação carregada de moralidade, de legalidade e de injustiça, ferindo inclusive um princípio que o senhor deveria defender, que é o princípio da imparcialidade. Aliás, senhor ministro, legal também é o seu sistemático questionamento, vergonhoso, na minha opinião, à liberdade de imprensa. Porque eu queria que o senhor respondesse qual a sua opinião sobre o sigilo de fontes previsto no artigo 5º da Constituição. O que o senhor acha da liberdade de imprensa como pressuposto para a democracia e para o Estado de Direito? O antagonista revelou agora que a PF está investigando o Glenn. Queria saber se o senhor vai mandar a PF investigar a Veja, a Folha, investigar aqueles que estão revelando a sua máscara caindo, senhor ministro. Na minha opinião, é o senhor que deveria ser investigado e, antes de tudo, se afastar do cargo que o senhor ocupa, porque, lamentavelmente, não tem legitimidade para tratar da justiça. E, para concluir, senhor ministro, o senhor, se quisesse mesmo enfrentar a corrupção, estaria preocupado com o governo que o senhor representa, envolvido com os laranjais, envolvido com tendo ligações vergonhosas com milícia, e milícia nada mais era que uma corrupta e assassina relação entre crime, política e polícia. Queria saber, cadê Queiroz e quem mandou matar Marielle? Passo a palavra ao deputado. O senhor gostaria de ser julgado por um juiz num processo criminal que indique testemunhas para a acusação? Porque o senhor vai ser julgado. Eu peço a sua atenção. O senhor vai ser julgado, mais cedo ou mais tarde. E quando for julgado, o senhor quer um juiz que tenha orientado a acusação, como o senhor fez? O senhor usou muito a palavra convicção contra o presidente Lula. Eu tenho convicção de que o senhor é um juiz parcial. Eu tenho convicção de que a sua operação foi movida por interesses pessoais. E eu tenho convicção que a procuradora Monique Schecker, quando diz, e eu quero que o senhor comente, a escadinha foi terrível.
Moro ajudou a derrubar a esquerda, sua esposa fez propaganda para Bolsonaro e ele agora assume um cargo político. Não podemos olhar isso e achar natural. O senhor acha natural ter virado ministro de quem o senhor beneficiou, prendendo o principal adversário político? O senhor acha natural que o procurador Deltan Dallagnol não tivesse certeza sobre a força da prova, mas que o senhor o tenha induzido a utilizar uma prova fraca, porque o senhor iria julgar? Afinal, o senhor era o juiz, o senhor podia acatar uma prova fraca. E o senhor elogiou Dallagnol pela apresentação daquele PowerPoint, e o senhor fala agora que o senhor não gosta de sensacionalismo. Mas o que foi Dallagnol e o PowerPoint, o senhor, ao longo desse tempo, senão puro sensacionalismo? O senhor usa de um cinismo aqui, me desculpe, mas, olha, eu quero lhe olhar nos olhos, eu gostaria que o senhor me olhasse nos olhos. É importante. Pessoal, desconfie de quem baixa a cabeça. Desconfie de quem baixa a cabeça. Eu desconfio de quem baixa a cabeça. E ao desconfiar de quem baixa a cabeça, eu quero lhe dizer que é de um cinismo. O senhor envenenou a árvore desse processo. Todo o processo contra Lula é fruto de uma árvore envenenada. E agora o senhor fala que em segunda, em terceira, em outras instâncias, foi corroborada a sua decisão. Eu quero saber como os juízes em outras instâncias tomariam outras decisões se o senhor instruiu de forma irregular, parcial, imoral, corrupta, com conluio com o Ministério Público, este processo contra o presidente Lula. Eu quero saber se no dia 8 de julho, o senhor, de 2018, o senhor falou com algum juiz do TRF4, da PF, o MPF ou o Ministério da Justiça. Porque o senhor já não era o juiz do caso Lula, mas o senhor trabalhou, não trabalhou, para que ele não fosse solto com a liminar que o doutor Favretto havia assegurado. Trabalhou ou não trabalhou? Responda, tenha dignidade, responda às perguntas, porque vai haver uma CPI. Deputados, por favor, pedir Vossa Excelência que não utilizem cartazes, nem de um lado nem do outro, não é permitido pela prática aqui da casa, então pedir realmente que possam guardar os cartazes, que já foi feita a manifestação. Eu acabei de escutar do deputado Peronde que não é de hoje que nós denunciamos e nos colocamos contra a toda a divulgação de material ilegal. Eu digo que é de hoje, sim, que o senhor Moro se coloca contra. Porque o senhor Moro, ele disse, quando vazou diálogos sem autorização judicial para captá-los, da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula, o que ele disse? O problema ali não era a captação ilegal do diálogo e sua divulgação. O problema era o conteúdo do diálogo. Muda o discurso. Hoje o discurso é, os diálogos eu não posso confirmar se são verdadeiros ou não, eu não tenho mais os arquivos. E um dos procuradores, ele diz, consegui recuperar alguns arquivos no celular. No entanto, essas conversas realmente ocorreram. Mas o senhor Moro não consegue recuperar essas conversas no seu celular. No primeiro momento, ele diz que não há nada de anormal, que é tudo natural. É natural indicar testemunhas que foram confirmadas e têm nome e endereço pela uma revista semanal? É natural indicar testemunhas? É natural dizer, não, agora nós não podemos investigar tudo. O senhor diz que quem está denunciando a farsa que o senhor provocou, e o senhor é contumaz nesse crime, porque também o fez quando investigou o Banestado. Também fez quando investigou o Banestado. Deputada Érica, por favor, apenas para que a gente possa continuar sem muita desordem. Não, está resguardado o tempo, está resguardado, pode ficar tranquilo. Apenas dizer que o ministro Moro não é investigado aqui, não está sendo condenado por nada, por nenhum crime. Então, realmente, apenas que a gente possa fazer questionamentos saudáveis dentro do linguajar apropriado dentro do parlamento. Palavra do deputado Érico Cocai. Eu peço para ele se... Não, deputado Valdir, eu já pedi respeito, acredito que para frente teremos respeito. Restituído 5 segundos. Olha, veja,
Isso, senhor Sérgio Moro, não é imparcialidade. Isso é rasgar a toga. Isso é desmoralizar a Operação Lava Jato e o combate à corrupção. Isso é a reincidência de um crime que já foi cometido durante a Operação Banestado, que inclusive impediu condenações pelo vício e pela ilegalidade. Eu diria que nós estamos vivenciando um absurdo, Se condena Lula por convicções, O próprio senhor Dallagnol tinha insegurança nas provas que ia apresentar. Por isso diria eu que entre togas rotas, balas e bijuterias de nióbio, o país está vivendo uma farsa no Palácio do Planalto. Concedo a palavra ao senhor ministro Sérgio Moro. Bem, então responder as questões que foram colocadas. Tá. O tempo é um pouco curto, foram várias questões, e algumas delas se repetem, vou tentar sintetizar aqui a resposta. A Operação Lava Jato, vai até caber críticas pontuais, mas assim, ela foi a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. Os dados objetivos, né? Falando só da 13ª Vara, 45 ações penais sentenciadas, 291 acusados, 211 condenações, 63 absolvições, 21% de absolvições, valores devolvidos mais de 2 bilhões à Petrobras. Tá? Nenhuma operação de investigação tem esses números aqui no Brasil. Não foi um trabalho individual, foi um trabalho institucional, Ministério Público, Polícia, outros órgãos auxiliares, eu como juiz de primeira instância, outros juízes depois me substituíram, juízes em segundo grau, magistrados do STJ, magistrados do STF. Eu, sinceramente, ouvi algumas questões aqui, fiquei com a impressão que eu teria protegido a corrupção, protegido a lavagem de dinheiro, quando foi exatamente o contrário. Esses são os números, são os resultados. Eles atingiram praticamente todos os partidos políticos, tá? Em maior ou menor grau, lembrando que aquela investigação tinha por objeto um esquema, pelo menos em Curitiba, um esquema de corrupção que afetava uma estatal específica, que era a Petrobras. E a acusação, em geral, era de que ela tinha sido, vamos dizer, capturada por agentes públicos inescrupulosos e agentes políticos que dominavam, controlavam aquela estatal naquele período. Então, é natural que os mais afetados sejam aqueles que, vamos dizer, compunham e controlavam a Petrobras naquela época. Mas, principalmente após o acordo da Odebrecht, atingiu todos os partidos. Uma grande referência aqui é um ex-deputado por conta de um deputado por conta de uma foto que eu tirei. Esse deputado foi investigado, foi delatado no âmbito do Odebrecht. Não, da foto que foi mencionada aqui há pouco. Não vou entrar em detalhes. Não há interpelação nesse momento. A palavra está garantida ao ministro. Aí o que acontece? Então, assim, me acusar de ter me omitido, de prevaricado, é exatamente o contrário. Foi difícil, não foi fácil. Foram muitas pressões durante todos esses 4 anos, muitas tentativas de destruir as investigações, de destruir a reputação dos envolvidos. Não foi um trabalho trivial, foi um trabalho muito intenso. Por mais que possam caber ali eventuais críticas pontuais, o resultado final é reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, afirmar que, de alguma forma, que eu protegi a corrupção, é exatamente o contrário, isso não corresponde aos fatos. Quanto à relação das mensagens, já mencionei, houve uma invasão criminosa dos aparelhos celulares. Tá? Esse material eu não tenho mais. Tá? Eu não apaguei esse material agora. Eu saí do Telegram em 2017. Esse material não existe mais. Meu telefone foi entregue à perícia da Polícia Federal. Eu não tenho condições de recordar mensagens que supostamente eu teria enviado há 2, 3 anos atrás, muitas delas sobre questões absolutamente triviais que se vê ali. Agora, desde quando eu primeira vez me manifestei, eu sempre falei, vejam lá na minha nota,
no dia 9 de junho, supostas mensagens. E o que eu disse? Pura e simplesmente, aqueles que têm as mensagens, os hackers criminosos ou os veículos da imprensa, que apresentem a mensagem para uma autoridade independente, apresentem lá, por exemplo, se não confiam na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, aí tudo vai poder ser examinado e verificado a autenticidade. Agora, eu não posso demonstrar ou reconhecer a autenticidade de um material que eu não tenho. Não obstante, né, mesmo considerando esse material que foi veiculado, o que se tem presente, não sou só eu que afirmo, várias pessoas afirmam isso, é que não tem nada ali que seja um conteúdo ilícito. Foi dito aqui que eu teria solicitado a substituição da procuradora. Eu não reconheço a autenticidade desse diálogo, mas assim, as pessoas têm direito à sua opinião, mas não têm direito aos seus próprios fatos. Na mensagem que foi divulgada, cuja autenticidade eu não reconheço, não há nenhuma solicitação de substituição. Consta ali na mensagem: a colega Laura, de vocês, é excelente profissional, mas para inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Tem uma substituição, pedido de substituição aqui? Não tem nenhum pedido de substituição. Bem, prosseguindo aqui. Deputados, por favor. O ministro está com a palavra, está garantida a palavra ao ministro Sérgio Moro, então eu peço que possamos ouvir com respeito o ministro nesse momento. Na verdade, o que se vê, principalmente sexta-feira, né? Sexta-feira passou todo dia lá, recebendo informações pela assessoria de imprensa que o site anunciaria uma notícia bombástica. As questões relativas à declaração. Desculpe, deputado, mas aí é um puro teatro, porque eu já mencionei aqui no início que em 4 de junho meu aparelho celular sofreu uma tentativa de ataque. O aparelho celular foi entregue à Polícia Federal para perícia. Tá? Então, assim, quer que eu entregue de novo? Então, não tem, né? Está na Polícia Federal, que está realizando o exame, vai a algum momento chegar o laudo pericial sobre o conteúdo desse aparelho celular. Não tenho nada a esconder. Uma das primeiras coisas que eu falei é que se obtiveram criminosamente mensagens que eu compartilhei com quem quer que seja, se essas mensagens forem apresentadas sem adulteração ou sensacionalismo, não há qualquer ilicitude. Antes, o contrário, que vai demonstrar é correção. Mais uma vez, não estou sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. Caso Queiroz não tem nada a ver com essa relação. Isso está com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu não posso avocar essa investigação. Aí sim seria um comportamento impróprio. Essa investigação se encontra nas mãos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, como é notoriamente sabido. O ministro da Justiça não interfere em investigações. Caso da vereadora Marielle, um fato absolutamente lamentável, repudio esse assassinato. O que foi feito? Ainda durante o anterior governo, o caso está sendo investigado também no âmbito da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Foi cogitado um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Eu, particularmente, sou a favor, mas não foi essa a decisão tomada na época. Tá? E essa decisão depende da Procuradora-Geral da República e não do Ministro da Justiça. Não obstante, a Procuradora-Geral da República, juntamente com então o ministro Raul Jungmann, promoveram a abertura de um inquérito para investigar uma possível obstrução em relação àquela investigação. Esse inquérito foi sendo conduzido paralelamente pela Polícia Federal e ele contribuiu enormemente para que, mais recentemente, ainda nesse ano, fossem presos as pessoas apontadas como executores daquele assassinato. Eu, particularmente, acho que seria oportuno um incidente de deslocamento para a competência federal para o fato de ser investigado pela Polícia Federal, dada a gravidade e a magnitude do fato. Mas espero que, ainda que isso não aconteça, que os fatos sejam devidamente elucidados pela Justiça Estadual do
pela Justiça Estadual, Ministério Público Estadual e Polícia Civil do Estado do Rio de Deputada Maria do Janeiro. Rosário, por favor, não interrompa o ministro. Ele responde oportunamente. Só peço que ninguém interrompa a fala dos outros, nem deputados com Eu deputados, acho que nem eu não deputados com interferi ministro. quando foi feito indagações, tratei a Vossa Excelência com urbanidade. Eu peço que eu seja tratado com devida urbanidade. Eu acho que a imunidade parlamentar protege de ofensas, mas eu acho que elas deveriam ser evitadas. Não vou permitir que suspeito fique chamando Eu fui convidado para falar sobre supostas mensagens hackeadas. Você está falando outra coisa. Existe alguma mensagem hackeada relativamente àquela data apresentada? Não. Então, a Vossa Excelência que está fugindo do debate. Tá? Agora, a decisão que eu tomei na data está nos autos. Eu não vou entrar num bate-boca com a Vossa Excelência. Isso aí. Sobre o fato de ter aceito o convite do senhor presidente Jair Bolsonaro, eu já falei sobre isso 30 mil vezes, né? E assim, claro que eu compreendo críticas. Quando eu aceitei, saíram críticas na imprensa, compreendo se eventuais procuradores ficaram insatisfeitos, se eventuais policiais ficaram insatisfeitos, se alguns colegas juízes acharam que eu não deveria acatar, mas eu acatei e falei isso publicamente, e esse é o meu propósito. Eu assumi com o objetivo de consolidar os avanços anticorrupção da Operação Lava Jato. Nós passamos aí por 5 anos com sombras de retrocesso. Essas sombras permanecem em menor nível. E eu vi o exemplo das mãos limpas na Itália. Todo aquele esforço anticorrupção gerou uma frustração de expectativas, porque houve uma reação legislativa. E a minha compreensão foi que, assumindo uma posição forte dentro do Poder Executivo, eu estaria em melhores condições de barrar qualquer espécie de tentativa de retrocesso. E mais, eu não quero barrar o retrocesso, eu quero avançar. E nós temos avançado, não só contra a corrupção, mas contra o crime organizado e o crime violento. Nós temos estatísticas que demonstram, não são estatísticas meramente oficiais do Ministério da Justiça, mas mesmo as estatísticas oficiais revelam uma queda de cerca de 23% de número de assassinatos no país desde o início do ano. Estatísticas de outros institutos que são não muito amigáveis ao governo revelam que essa queda progride até agora esse semestre, e ela é substancial em todo o país, em vários outros índices de criminalidade. Nós isolamos as lideranças, um dos primeiros atos, junto com o governo do Estado de São Paulo, nós isolamos as lideranças da maior organização criminosa do país, a mais perigosa. Fizemos isso 12 anos, após 12 anos que eles deveriam ter sido isolados. Nós temos isolado essas lideranças. Há um aumento do número de prisões, há um aumento do número de apreensões de drogas, há operações de erradicação de drogas nos países vizinhos. Nós estamos aprofundando a cooperação jurisdicional, estamos aumentando o quadro de policiais federais, de policiais rodoviários federais. Nós estamos trabalhando firme, seguindo o compromisso que assumimos lá com o senhor presidente. Me pedem novamente, reconheça qual o diálogo. A grande questão é que nós não temos essas mensagens, elas podem ser adulteradas parcial ou totalmente. Algo dali que consta pode ser autêntico, mas palavras podem ser inseridas. Eu não tenho essas mensagens de 3 anos atrás, mas eu lhe asseguro que atuei com correção e dentro da legalidade e com imparcialidade. Isso é confirmado pela manutenção das minhas decisões, pelas instâncias recursais, em sua grande maioria, e pelos números da própria Operação Lava Jato, reconhecida não só aqui no Brasil, mas em vários países como uma das maiores operações contra a corrupção da história.